Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a saber, aqueles que estão nos assistindo nesse nosso podcast Entre Leis e Liberdade. Hoje é o nosso primeiro episódio de 2024, para que a gente possa tratar hoje sobre Tribunal do Júri, sobre aqueles casos que acontecem nos bastidores. Eu estou acompanhado, como sempre, do Dr. Danilo e mais duas convidadas. Hoje nós iremos abrir nosso podcast da seguinte forma, desejando um feliz 2024, que esse ano possa ser de profícuos trabalhos e um ano de muitas realizações. Nós iremos tratar hoje aqui sobre casos reais, casos nos quais nós sempre atuamos. E o Tribunal do Júri é aquele Tribunal das Lágrimas, para muitos um instituto do qual as pessoas os criticam. E nós aqui defendemos um instituto democrático. Aquilo que nós vamos tratar hoje é aquilo que, de fato, nós trabalhamos no nosso dia a dia. Não é isso, doutor Danilo? Exatamente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. O horário que nosso público vai assistir mais esse episódio do nosso podcast, Entre Leis e Liberdades, na visão dos criminalistas. Feliz 2024 a todos, que esse ano nós possamos ser muito mais brilhantes do que 2023. E que nós estamos aqui com a presença de duas nobres advogadas criminalistas, que nós iremos tratar, conforme o doutor Félix já falou, sobre o Tribunal do Júri, certo? Estamos aqui com a doutora Karine Cruz, advogada criminalista aí há quase 9 anos, né, doutora? E a doutora Bianca Gonçalves, advogada criminalista, há quase 4 anos, nossa sócia do escritório FGG Advogados, e estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Passando a palavra agora para que ela se apresente aí, doutora Bianca Gonçalves, uma grande e exímia tribuna. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. Sou a doutora Bianca Gonçalves, sou advogada criminalista, já atuo especializadamente nessa área, de maneira especializada nessa área já desde o início da minha atuação profissional, já há 4 anos. Tenho feito esse último ano, né, de 2023, fiz diversos plenários, né, e foi quando realmente me descobri apaixonada pelo Tribunal do Júri. Sou uma eterna apaixonada, acredito que serei, pelo Tribunal do Júri. E é isso, hoje vamos aqui tratar sobre isso, né, falar mais detalhes, falar sobre casos e bastidores. Bom, gente, como viram, a apresentação da doutora Bianca dispensa comentários. Agora passo a palavra para que possa se apresentar essa outra exímia tribuna, a doutora Karine Cruz. Diga lá, doutora Karine, que foi um convite que nós fizemos para ela, assim, ó, doutora Karine, venha pra gente bater um papo descontraído, e a doutora Karine de pronto aceitou, não é, doutora Karine? Não é de pronto não, mas é uma satisfação enorme estar dividindo essa mesa com vocês. Boa tarde, eu me chamo Karine Cruz, né, já tenho uma história, né, na advocacia criminalista e tenho atuado ultimamente na área do júri, né, que como com o pensamento da doutora Bianca, eu estou criando de fato uma paixão pela tribuna em si. E hoje nós vamos vim aqui dividir a minha humilde experiência com vocês, né, o que tenho, para a gente ver como é que de fato acontece a atuação da mulher no Tribunal do Júri. Perfeitamente, doutora. Doutor Félix, vamos começar aqui nosso bate-papo. Tribunal do Júri. Tribunal do Júri. É muita satisfação de falar Tribunal do Júri. Eu queria que o doutor assim definisse ao nosso público o que é o Tribunal de Júri, o que significa o Tribunal de Júri. Pois é, gente, como muitos bem sabem, o Tribunal do Júri é aquele instituto dos quais aquelas pessoas, aqueles réus que são levados, são denunciados pelo órgão acusador, são levados ao plenário para que a sociedade, um corpo de jurados compostos por 7 jurados, pessoas comuns do povo, possam ser julgados. E são juízes, né, doutor? São juízes da causa naquele momento, né? E vale destacar, né, dizer que essas pessoas não necessariamente têm algum conhecimento com o direito. Sim, são pessoas, expressamente na forma da lei, eles não têm nenhum conhecimento jurídico, embora alguns possam ter, mas eles são pessoas comuns. O que não me chama muito a atenção no tribunal desse instituto do Tribunal do Júri, Danilo, Bianca e Karine, é que esse instituto, por muitos e há muitos anos, ele vem sendo criticados.
Alguns defendem, né, Danilo? Outros dizem que tem que ser extintos porque tem que ser julgados por os juízes togados. Recentemente agora, o ministro do STF, né? Um dos ministros do STF. É caso público notório. Exato, podemos falar tranquilo. Manifestou-se contrário a esse instituto, mas vale dizer que esse mesmo ministro do Supremo Tribunal Federal nunca sequer pisou em um plenário. Ele mesmo, em sua pós-graduação lato sensu, ele disse que abandonou essa pós-graduação numa faculdade pública do Rio Grande do Sul porque ele não se identificava. E olha só, olha que contrassenso, né, Danilo? Uma pessoa que nunca foi adepto ao processo penal, às leis penais, criticar e deixou de cursar uma pós-graduação. Então, Danilo, respondendo a tua pergunta de forma direta, já fazendo aquele arrudeio, como tu sabe sempre, que esse Instituto Tribunal de Júri é um instituto, sim, muito eficaz e que põe a sociedade para que possa definir de acordo com a conduta daquele que está sendo julgado para ser levado às suas considerações, aquilo que a sociedade entende como certo ou errado, sem justificar esse tribunal do júri assim que quando ele julga. Exatamente. Basicamente o tribunal do júri são aqueles que vão julgar os crimes dolosos contra a vida. E aí um dos principais do crime doloso contra a vida é o homicídio, que está disposto no artigo 121 do Código Penal Brasileiro, certo? Então, basicamente, vamos tratar sobre isso. Doutora Bianca, vamos começar aqui com a doutora. Nessa sua caminhada aí como advogada criminalista, desde a fase de instrução, inquérito policial, como foi sua atuação assim num caso do Tribunal do Júri, certo? Desde ali da instrução, já pegou ali desde um flagrante, uma situação flagrancial, ou só foi lá para a fase mesmo da sessão, da tribuna? E aproveitando, doutora Bianca, aqui o gancho da pergunta do Tonilo, serve essa pergunta para vocês três, na verdade serve para todos nós, mas eu vou querer saber de forma individualizada de cada um. Como foi o primeiro plenário? Importante. Muito importante isso. Acho que eu vou começar respondendo por essa. Como foi que se identificou? Como é que é o bastidor? Como é que se dá o estado de júri? Como é que é o estudo? Como é que é a preparação? O meu primeiro júri nós estamos no início de 2024, né? Então meu primeiro júri ele tem 2 anos. E eu fui convidada para fazer esse júri por vocês. Faltava, foi que de São Luís, né? Foi aqui em São Luís. Se não me falha a memória, faltava uma semana pro júri, né? Quando vocês me convidaram para fazer. E lembro quando nós nos reunimos na última noite antes do júri, que eu estava extremamente nervosa, queria anotar o que eu ia falar. E tu, desde lá daquele momento, já dizia, não precisa anotar, não anota. Acho que tu já estava até prevendo que eu ia chegar no plenário à tarde. E no momento, no início da minha sustentação oral, falar bom dia. Gente, só contextualizando, esse júri foi muito importante. Foi um júri em que o réu não estava presente, né, doutora Bianca? O réu estava oculto e... A doutora Bianca, a gente tinha passado para ela que esse júri ia demorar em torno de 4 horas, no máximo 4 horas. Justamente pelo motivo do réu não estar presente. Não tinham testemunhas e teria também. Só uma testemunha, se não me engano. Só uma testemunha que era a mãe da vítima. Então a gente, doutora, esse júri aqui vai ser pouco tempo, 1h30 ali dos debates do Ministério Público falando, 1h30 nós, mais 1 hora de questionamentos ali com a testemunha, creio que até o meio-dia... Não vai ter réplica, não vai ter tréplica, porque é simples. Bem simples. Só que, ao contrário do que aconteceu, o júri perdurou até por volta aí das 16 horas. Isso. E o momento da fala da doutora Bianca era às 16 horas e ela, como já tinha se programado, bem nervosa, às 16 horas entrou dando um bom dia bem sonoro. Bom dia, 4 horas da tarde. 4 horas da tarde. Então, assim, essa é uma lembrança marcante que eu tenho desse meu primeiro júri. Uma adrenalina que eu nunca tinha sentido assim, nessa proporção. Mas no momento em que eu entrei ali, eu tinha certeza que era aquilo que eu realmente queria fazer, que era isso que eu buscava desde a universidade, né? Que eu sempre fui uma apaixonada pelo Tribunal do Júri.
Eu entrei na faculdade de Direito em razão do Tribunal do Júri, né? À época, minha mãe tinha uma amiga que atuava no tribunal, eu ainda mais jovem, e eu podia acompanhar essa amiga estudando para alguns plenários, né? Os processos eram físicos, eu lembro dela espalhar as fotos do processo no chão para estudar. E aquilo foi fazendo eu me apaixonar, me interessar, né? E aí teve a faculdade, e logo após, ainda na atuação profissional, nos primeiros anos, ali 2 primeiros anos, eu não tive a oportunidade de fazer nenhum plenário. Mas logo em seguida tive com vocês, e no momento que fiz o primeiro ali já tive certeza que é o que eu quero fazer aí até Deus permitir. Doutora Bianca, e quando a senhora foi convidada, a doutora foi convidada por nós, né, Danilo, por primeiro plenário, como é que tu te identificou na preparação? Como é que a doutora conseguiu montar? Como é que a doutora imaginava que poderia ser a preparação, o estado de júri para o plenário? Eu tinha uma ideia, acredito eu, que é equivocada, né? Eu tenho entendido isso, de que a gente podia se preparar para um tribunal do júri da mesma forma que a gente se prepara para uma audiência de instrução criminal, né? Eu tinha essa ideia, e a partir do momento que eu fiz o meu primeiro júri, desde o primeiro eu vi que não, que é completamente diferente. Não tem como a gente levar algo programado para o plenário, né? A gente sempre realmente tem que estar pronto para tudo. Exatamente. Porque lá dentro é que as coisas vão desembocar ou para um lado ou para o outro. Ou então quer dizer que a preparação deve ter, é necessária. Mas quando a gente adentra ao plenário do Tribunal do Júri, as coisas acabam mudando, né, Karina? Como é que foi o teu primeiro plenário, doutora Karina? Bom, meu primeiro plenário, eu defendi uma mulher, né? E dentro disso, eu me senti mais incumbida ainda, com uma responsabilidade muito maior. Não foi um crime comum, todavia foi no ambiente de trabalho, né? A vítima e a acusada trabalhavam juntas, e realmente No caso eram 2 mulheres? Eram 2 mulheres, de uma mulher com outra mulher. E eu me senti com uma responsabilidade muito maior por isso. Inclusive, a acusação veio na hora do nosso debate, na hora no Cross, ele veio simplesmente dizer que eu não tinha nem vergonha de estar. Ele falou que eu não tinha nem vergonha de estar defendendo aquela mulher porque eu era uma mulher. Ele quis de alguma forma convencer os juízes de que eu estava além de eu estar numa posição desfavorecida, eu estava de fato sendo conivente com aquilo, com aquela agressão, pela forma como eu estava fazendo a defesa da minha cliente. Mais uma vez, a advocacia criminal sendo estigmatizada. Esse júri, eu me senti muito estigmatizada, porque era juiz e promotor, os dois. Foi aqui em São Luís? Foi aqui em São Luís. Os 2 homens, né? E eu mencionei, inclusive, a circunstância de que, de fato, gente, quando eu fui a primeira vez no presídio feminino, eu chorei muito. Porque quando a gente entra, a primeira coisa que a gente olha é o berçário. E eu fiquei muito comovida, né? Isso foi no ano de 2016, creio eu. Ou foi 2015, eu não tô lembrando. E ao chegar lá eu chorei, eu fiquei comovida. E aí eu mencionei aquilo no plenário, porque a minha cliente estava grávida de 8 meses. E aí foi um embate muito grande entre mim e a acusação, tendo em vista por eu estar defendendo uma mulher que tinha cometido um crime contra outra mulher. E aquilo foi uma das coisas que me marcou. E a emoção que a gente sente é realmente como se a gente estivesse numa corrida. É uma adrenalina, ou descendo uma montanha russa. Eu respirava, e eu sou gordinha, né? Eu respirava, gente, o nosso coração palpita muito forte, e dentre todos, não é só no primeiro. Foi sozinha a senhora fez esse plenário? Não, fiz eu e o colega. O colega lá. Isso. Doutora Karine, agora me veio a curiosidade de saber, assim, quando a senhora entrou no plenário, que pisou no plenário, e o magistrado falou assim, a defesa tá com a palavra. Como é que a senhora reagiu a esse palavreado? A defesa tá com a palavra. Um misto de emoções. Tudo aquilo, porque a tua bagagem doutrinária jurisprudencial, ela é extremamente necessária. Mas quando você vai para um plenário, que você ouve essa frase do magistrado, é um misto de emoções.
Porque você sabe que toda aquela responsabilidade ali é entre você e os jurados. E, gente, me arrepiei toda lá na hora. Até que hoje, quando eu escuto, eu me arrepio. Porque é uma emoção muito grande você começar a mostrar, a explicitar, a enfocar que o direito que você tem, né, como bagagem em você. Você tentar ou ter que demonstrar aquilo ali para aquelas pessoas que você praticamente nunca viu na vida. E cada um faz uma expressão diferente. E você não sabe se eles estão te dando atenção, se eles estão te entendendo. E esse que é a parte pior. É você não conseguir, às vezes, né, doutor Félix, doutora Bianca, captar as expressões que os jurados têm. Porque, doutor... Muitas das vezes é falsas expressões. Falsas E expressões. eu acredito também que é uma das coisas mais difíceis do júri. Ao mesmo tempo que a gente tem que se concentrar para formular um pensamento lógico, Exatamente. a gente tem que entender o que aquele pensamento, o que aquilo que a gente está falando está gerando naquela pessoa que está ouvindo. Se a gente tem que mudar a linha de raciocínio, a forma de falar, se tem que mudar o tom. São muitas coisas ao mesmo tempo. É uma mutabilidade no plenário, no júri, que é assim, impressionante. Porque às vezes a gente vai para falar uma coisa e você olha para a carinha daquele jurado assim, ele faz aquela cara... Aí diz, não, se eu fizer isso aqui, eu perco aquele voto ali. Aí a gente até repensa no que vai falar. Isso aconteceu no nosso júri recente lá em São João... São Luís Gonzaga. Uma falsa impressão que a gente teve. Uma falsa impressão que nós tivemos. Nós imaginávamos, né, doutor Félix, doutora Bianca, que estava presente também lá, que nós íamos conseguir a absolvição numa tese muito bem defendida, assim, parabenizando a banca que estava lá, muito bem defendida, mas infelizmente nós não conseguimos êxito. E que aí que às vezes as pessoas questionam. Mas sempre vai absolver, não vai absolver? Como é que funciona isso aí, doutor Félix? Né? Pois é, a gente, na nossa seara, na nossa lenda, né? A gente não promete resultados. Nosso trabalho é um trabalho de meio. Mas o interessante é que quando a gente assume aquela demanda, quando a gente patrocina essa demanda, aos nossos olhos, as nossas teses, a gente vê tudo, a gente não mirabola coisas, a gente vê tudo muito lindo. E quando a gente adentra aquele plenário, né, não é, Danilo, como a doutora Karina ainda há pouco citou, é um misto de emoções essas que muitas das vezes nos faz levar por um caminho que a gente acaba fugindo da nossa tese. Mas, Danilo, o que mais nos deixa... que mais alegra a gente quando a gente está no plenário é saber que a gente deu o nosso máximo, que a gente foi até o nosso limite, mesmo não prometendo resultado, mas prevendo aquilo de acordo com aquilo que a gente estudou, com a tese que a gente levantou, até mesmo da forma que a gente explanou a nossa tese, porque muitas das vezes a gente pode, como a doutora Bianca falou, queria até anotar. Isso não é incomum de acontecer, eu já fiz isso, Danilo, é normal a gente fazer um roteirinho, a gente acaba aqui fugindo, às vezes a gente nem fala aquilo, porque a gente olha pra cara de cada jurado e vê, não, se eu falar isso aqui, talvez ele possa não gostar. E principalmente quando se dá no interior, né? Que as pessoas do interior, hoje, graças a Deus, a tecnologia chegou para todos, mas ainda assim é carente de algumas informações, algumas instruções, principalmente no que diz respeito a um campo jurídico. Cidade pequena é mais difícil, porque o júri ele envolve muito lado emocional, né? Sim. E a cidade pequena, quando morre alguém, já tá todo mundo convencido de que é uma barbaridade. Esse que é o maior problema de um júri no interior. Exatamente. Eu tenho muita essa dificuldade ali, eu atuo naquela área de Japicoaçu, Bacuri, Cururupu, e é desse jeito, morreu. Eu lembro que eu fiz um júri com o Dr. Elton Tavares em Rosário, no ano de 2015. E os acusados que ele defendia já estavam condenados, todo mundo conhecia eles. Na já. Verdade, quase todos. 100%. Mas eu digo que a população mesmo, por ser pequena, já... Porque assim, quando a gente pega aqui um caso de grande repercussão, que eu lembro que teve aquele caso do policial, né? Sim. Aí já é... Condenado pela mídia. Isso, condenado. Mas só que na inclusive, atuou em parceria com a doutora Olivia Castro. A assistente de acusação. Né? Aí eu cheguei lá, todo mundo já... O voto foi unânime. Não tem aquele... Foi unânime. Então é exatamente isso. A cidade pequena, ela nos restringe muito, né? E quando a gente vai
ainda que a gente queira demonstrar de alguma forma, por mais simbólica que seja, o nosso lado de defesa, eles não se atentam muito por conta dessa falta de instrução. Já vem com pré-julgamento feito, né? Já vem com julgamento feito. Na verdade, é julgamento. Julgamento feito. Danilo, doutor Danilo, como é que foi o seu primeiro plenário? Eita, rapaz, eu tenho que puxar na memória aqui. Sentiu? Na verdade, eu acho que só foi não entrega no a ano... idade, cara. Não, claro que não. Já entregou, Calma, não. O gato. primeiro comentário que ele fez aí. Gente, na verdade, eu sou advogado há 12 anos. Advogado há 12 anos. E o meu primeiro júri, eu tava com um ano Depois mais tu me ou ensina menos. essa conta aí que eu quero saber. Calma, isso aí tu me quer. E fui também com parceria com um advogado amigo meu na época. E assim, sem nenhuma experiência, na época eu era funcionário ainda do Banco do Brasil e atuava como funcionário do banco e como advogado. E foi na comarca de São José de Ribamar. Foi o meu primeiro júri com a doutora Tereza Cristina, me lembro, magistrada, a juíza lá, e com a promotora, que eu vou me esquecer o nome agora Karine. dela. Não foi não. Eu acho que foi a doutora Bianca Seikef, eu acho que foi. Mais ou menos isso. E assim, meu Deus do céu, eu acho que eu me lembrei da doutora Bianca me dando um bom dia 4 horas da tarde de nervosismo. Porque eu não tinha nenhuma experiência, zero. Na verdade, eu era funcionário do Banco do Brasil e fui assim, me preparei mais ou menos um mês antes. Mas sempre acompanhando esse meu outro colega, mas fui lá e fiz o que tinha que fazer. Foi condenado, não que eu condenar o cidadão, não, mas nós fizemos o que estava previsto em lei, tentamos todas as formas a tese defensiva, mas não foi acatada, certo? Mas foi um júri muito difícil, questão de facções criminosas, e aí já tem todo um amparato da própria população, como a doutora Karine falou, que já estava praticamente condenado. Mas não foi um júri fácil, não. Foi muito difícil mesmo. Certo? E agora, passando a esse nosso ponto, eu queria saber, principalmente, doutor Danilo, foi algo que muito me marcou. Daquele júri que nós fizemos lá em São Luís Gonzaga. Como é que cada um dos doutores se sente após finalizado o plenário? Como é que as emoções de cada um das doutoras, doutor Danilo, como é que vocês se sentem assim, poxa, eu dei meu máximo, mas infelizmente eu vi que talvez possa ser uma pessoa inocente ou não, a reprimenda do estatal pode ser que possa vir de forma correta ou não. Como é que você se sente ao sair do plenário, encerrado aquele plenário? Aquela situação. Só antes de passar a palavra às doutoras, eu vou especificamente desse júri. Eu me lembro que nós saímos de lá, de São Luís Gonzaga, e eu vi que a equipe foi muito boa. Foi um júri excelente. Até acho que foi o tio do réu, foi lá onde o doutor Félix parabenizou. E eu tinha uma parceira nossa, a doutora Lavinha, lá de Itinga do Maranhão, e eu vi assim ela chorando, porque ela não conseguiu o resultado. E quando eu vi ela chorando e eu vi a família assim, eu também não aguentei, não foi, doutora Bianca? Foi. Eu comecei assim, foi aos prantos mesmo, eu senti a dor assim da mãe daquele cidadão. E a gente imaginava até que ele iria ser absolvido, mas foi uma emoção muito forte, assim, foi um momento muito marcante assim para mim, toda essa carreira aí como júri. Então, doutor Danilo, você incorporou após a sessão do plenário a dor da família. A dor da família ali, parece que aquele defendido ali, aquele nosso cliente ali, parece que ele era um parente meu. Então, nesse momento, o doutor não conseguiu visualizar apenas o lado econômico da coisa, né? Não, eu ali eu incorporei mesmo o lado emocional. E a doutora Bianca estava lá. Conte aí, assim, continuando o que o doutor Félix perguntou aqui, qual foi o júri mais marcante? Já colocando desse júri que a doutora estava lá. Esse júri foi realmente um júri muito difícil. A gente acreditava muito na tese que a gente estava defendendo.
fomos enganados, de certa forma, pela reação que os jurados estavam tendo verdade. a gente, né? Nós acreditávamos que ia acontecer o resultado que a gente esperava. E ali fomos surpreendidos com aquela votação, com aquele resultado. E no momento em que a doutora Lavínia Moraes, né, que é a nossa parceira, que nos chamou para fazer esse plenário junto com ela, no momento que ela estava ali com a mãe do réu, onde os agentes, inclusive muito solícitos, deixaram a mãe se despedir, né, dele, se abraçar e tudo, nesse momento que a doutora Lavínia chorou, sentiu bastante, era o primeiro júri dela, então foi, acredito ali, um misto de emoções que acabaram se descarregando naquele mesmo momento. E a gente sentiu também, né? A gente voltou de viagem naquele dia, a gente não conseguia falar de outra coisa, de lá de São Luís Gonzaga até São Luís, a gente só falou sobre aquele júri. Sobre esse plenário, né? E eu tive uma situação parecida com essa, que foi dos 9 plenários que eu já fiz, o primeiro que eu realmente senti de uma forma diferente foi o último que eu fiz agora, em 2023, realmente no finalzinho do ano, já foi no dia 14 de dezembro, se não me falha a memória. E o caso era o seguinte, eram 2 irmãos, né, 2 irmãos faccionados, e o caso era de um homicídio consumado e uma tentativa. Um dos irmãos efetivamente estava participando da atividade delituosa, não conforme narrado pelo Ministério Público, e o outro irmão não estava lá no momento da conduta do crime, mas era inocente. E como sempre, mais um que caiu de paraquedas numa denúncia, né, que foi levado ao plenário. Exato, é um processo cheio de falhas, né, cheio de ausência de provas, então outro processo que a gente acreditava muitíssimo na tese defensiva, mas aconteceram alguns problemas durante o plenário, né? Um dos réus, durante o seu interrogatório, enfim, acabou caindo ali na armadilha feita pelo promotor de justiça e as coisas não foram como planejado. E nós saímos do plenário naquele dia com 2 condenações. Uma das condenações de um inocente. Exato. E condenações pesadas, né? E condenações, penas altíssimas. Penas se não me falha a memória, um foi 24 anos e outro 26 anos. Nossa. Foi um plenário onde nós atuamos em parceria com a doutora Olivia Castro, né? E quando nós saímos dali, naquele dia eu fui embora com a doutora Olivia. A gente foi embora para casa e no caminho a gente parou na praia. E aí eu comecei a chorar, porque eu não conseguia aceitar que uma pessoa inocente tinha sido condenada a 24 anos. Agora, imagina, né, doutora, a doutora como advogada se sentiu assim tão fragilizada ali. Impotente. Imagine a família, a mãe, o pai ali daquele que foi condenado sendo inocente. Não é fácil, não. Não é fácil. A gente esquece do dinheiro, esquece de tudo. A gente se coloca ali no lugar daquela outra pessoa, do réu, da família, da irmã, que naquele caso era a irmã que estava mais em contato com a gente, né? Sim. É muito difícil. E doutora Karine, como é que é esse misto de emoções? Então, eu vou pegar o gancho da doutora sobre essa situação, quando a gente se coloca no lugar, né? Que eu também já usei essa expressão em plenário, que a gente poderia ser um parente nosso. A gente nunca sabe. Porque o crime, ele não é feito só para quem vive à margem da sociedade. Qualquer um de nós, infelizmente, eu preciso dizer isso, tá? À mercê de cometer um crime numa situação que a gente não sabe, Exatamente. que nos espera, né? Outro dia não saiu uma notícia de um rapaz dirigindo um carro, que ele estava medicado e atropelou um ciclista, estava indo trabalhar, aquilo não deixou de ser um crime, né? Então, cada um de nós... Aí, o promotor também usou isso e disse assim, olha só, ela tá chamando vocês de bandido. Mas não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que o sentimento de empatia, né? Nos colocarmos no lugar do outro. E quando gente, não é só no júri. Qualquer caso que eu pego, eu tenho essa mania de me colocar no lugar. Eu gosto muito eu sou muito aguerrida com relação às minhas situações. Quando eu perco, ninguém gosta de perder, né? Sim. Eu fico
muito ruim, eu já aprendi a administrar essas minhas emoções. Até de chamar a testemunha de mentirosa? Chamo mesmo. Se a testemunha estiver mentindo, eu chamo mesmo. No júri, eu chamo mesmo. Então, inclusive... Porque assim, gente, eu tava numa situação que a testemunha tava mentindo o tempo todo. Ela começava dizendo que isso aqui era lilás, depois ela dizia que era rosa, depois ela dizia que era preto. Como é que não tava mentindo? Era o tempo todo ela se contradizendo na cara de todo mundo. Voltando pro contexto, essa questão das emoções, eu tenho aprendido a administrar. Todavia, não tem como. Até o final da nossa carreira, a gente vai passar por isso. Vão ter casos que vão nos chocar. E eu queria adentrar nessa questão sobre o júri com relação a facções. Eu já participei de um júri, não era meu em si, era de cliente de outros colegas, em que eram 2 irmãos muito parecidos. E a situação foi bem igual. Só que nós conseguimos a absolvição, graças a Deus, mas eles chegaram a ficar 2 anos e 8 meses presos. Então, vocês estão entendendo? 2 anos e 8 meses presos por um crime, foi uma chacina que teve num determinado local, né? Briga de facção. Aí, eles não estavam envolvidos. E o que a polícia faz? Ela tem uma lista de nomes. E aí, quando tem um determinado crime naquela região, elas vão citando os nomes. Se der, deu. Isso aí eu falo lá pra eles. Se der, deu. É uma instrução probatória, né? Um estandarte probatório totalmente defasado. Falho desde o início. Desde o início. E é bem aí que nós, como defesa, nós estamos conseguindo, quando se trata dessa questão de facção criminosa, nós estamos conseguindo bater. Porque eles chegam lá, fazem uma investigação com um caderno. Ah, fulano tava. Eles colocam um número de réus absurdo, sim, né? E quando chega lá, ninguém sabe, ninguém viu. Aí eles começam em alguns casos, a acusação, ela começa a dizer que não querem falar por medo, né? Em outros casos, eles se abstêm. Só que, gente, se ninguém viu, como é que eu posso dizer se ninguém viu? Se não tem a testemunha ocular e não tem nem a vítima para dizer, porque quando tem a palavra da vítima, né? Nós podemos até, não, de fato, mas não tem. Aí eles pegam provas que foram constituídas lá na instrução, lá no inquérito policial, e fogem totalmente do que o Código de Processo Penal pede, certo? Então, sobre emoções e sobre provas, eu resolvi trazer isso aqui pra vocês, porque... não é fácil, não. Nossa vida não é fácil. Não é fácil, porque não é incomum a gente ver, principalmente em processos de organizações criminosas, só fazendo um adendo aqui rapidão e mudando rapidão o nosso assunto, é que muitas das vezes nessas denúncias, né, Danilo, de organização da ORCRIM, né, 12.850, que a acusação só joga lá 10, 15, 20 nomes, de muitas das vezes as pessoas nunca nem se viram. Tem casos que um cliente nosso entrou numa ORCRIM dessa daí, passou 30 dias preso de prisão temporária, porque caiu R$50 na conta dele de um perfume que ele comprou. E aí caiu na conta, coincidentemente, um dos envolvidos depositou e ele passou 30 dias preso temporariamente. Para depois, tivemos que fazer, doutora Bianca, né? Sim. Nós fomos em Teresina, lá na Draco, me lembro até na Draco, conversar com o delegado e dizer, doutor, isso aqui foi só um depósito de um perfume, daqueles perfume falsificado de essência. E aí foi quando o delegado, não, doutor, já chegamos à conclusão que ele não está envolvido nenhum. Foi na Operação Cessna. Sim. Operação Cessna. E aí não houve nem a denúncia contra ele, mas ele passou 30 dias preso por causa de um depósito de R$50. Entrando aqui vamos dizer assim, num tema que vai mexer mais com vocês, o que é ser mulher no tribunal do júri? Advogada mulher, o que vocês sentem? Por quê? A pergunta. Nós, homens, vamos dizer assim, a sociedade já coloca que o advogado é criminalista, normalmente é homem, mulher não vai se envolver aqui com causa questões estranheza, dentro de presídio, são mulheres e tal, e isso pode causar um problema, vamos dizer assim, social, até mesmo emocional nas doutoras advogadas criminalistas. Eu queria saber de vocês, o que é ser uma advogada criminal atuante no tribunal do júri? Como vocês lidam com a família também, aproveitando?
a própria advocacia criminal já é predominantemente de homens, né? Masculina. Então, no momento que a gente escolhe atuar nessa área, a gente já tem que ir se preparando psicologicamente para o que a gente vai encarar. Isso não é só no tribunal do júri, é em todos os lugares de atuação do advogado criminalista. É na delegacia, que é a forma que o escrivão fala com você não é a mesma forma que ele fala com vocês, a forma que ele fala comigo, com a doutora, não é a mesma forma que fala com vocês, a forma que o agente penitenciário fala com a gente não é a mesma forma, e assim em todos os ambientes em que a gente vai. Eu já estive em audiências de instrução de primeira fase do tribunal do júri, durante ali o depoimento de uma testemunha, o magistrado me interromper me chamando de menina. Deixando o seu profissionalismo de lado, levando para o lado comum. Exatamente, o que é assim, é um completo e total absurdo. Ele jamais faria um advogado da mesma idade que a minha, ele não chamaria de menina, ele chamaria de doutor. Sim. Né? Então, naquele momento, a gente tem que se impor. Exatamente. A gente tem que se impor. Imediatamente eu interrompi, disse menina não, doutora. Imediatamente eu interrompi. Sim. E acredito que todas nós, a gente tem que se impor. Porque se a gente deixar, a gente não consegue nem trabalhar, né, doutora? É verdade. É verdade. Pintam, nos desrespeitam, tem olhares o tempo todo, a gente sente. Às vezes não precisa nem verbalizar nada, o olhar já Sim, entrega muito. Verdade. Vocês já passaram por aquela situação de desconfiança por estar defendendo um crime, atuando na área criminal, por ter a família muitas das vezes não confiar, ou até mesmo do réu desconfiar do trabalho de vocês, por vocês serem mulheres atuantes no tribunal do júri, na seara criminal? Vamos lá, vou começar do início. Pra mim, né, quando eu cheguei na área, na OAB, que eu falo de modo geral, atuando na área jurídica, eu já tive que fazer 2 vezes mais, porque eu era mulher e porque eu era negra. Porque eu sou negra. Porque eu sou mulher, porque eu sou negra. Então, eu tinha que dobrar. Se eu tinha que saber algo de forma mediana, eu tinha que saber muito mais. Porque eu já cheguei a ser diminuída até mesmo por colegas, né? Colegas passando por cima, indo lá dentro do estabelecimento, do complexo, indo falar com clientes, porque achava que, por ser mulher, não adianta. Sim. Porque eu tenho certeza que se fosse com um homem, ele não faria. Aí vamos para essa parte do cliente. Eu tive que fazer uma parceria forçada quando eu comecei a advogar com um colega, porque eu tinha dificuldade de fechar com pessoas que não me conheciam. Entendeu? Eu só fechava, para eu fechar um contrato bom, eu tinha que chamar um homem para dizer que o homem ia fazer o serviço para mim, porque eles não tinham essa confiança. Isso eu adquiri de fato com o meu trabalho, né? Eu agradeço primeiramente a Deus, né? Que a honra, a capacidade veio toda dele. Mas eu tive muita dificuldade em fechar contratos por isso. Imagina. As pessoas olhavam assim e diziam, não queriam. Aí eu tive que chamar um colega, vamos fazer. A gente disse que é tu dá o valor e tudo. Aí fui construindo o meu legado, né, nessa área. Mas até hoje, se você chega, como a doutora falou, tem lugares que um fato que aconteceu comigo no ano de 2018. Vocês sabem que depois que colocaram aquele portal, aquele detector de metais, a gente começou a passar por uma série de constrangimentos na penitenciária. Sim. Aí eu comecei a ir aos sábados, eu ia com aqueles vestidos gola polo e tênis de borracha, né, da Melissa. Aí eu cheguei um dia pra buscar uma cliente no presídio feminino, a moça simplesmente me tratou mal achando que eu era da família. Escute, aí eu fui logo em seguida, peguei minha cliente, botei no carro meu marido, aí eu desci pra outra penitenciária pra atender um cliente na Unificado. Quando eu cheguei lá, o agente mandou ir pra fila. Nossa. Total desrespeito. O agente mandou ir pra fila. Aí eu chamei aquele pessoal na época do Baldez, aí foi uma confusão. Gente, aí eu fiquei ofendida. Isso foi no mesmo dia, numa sequência, num sábado. Aí quando ele mandou ir pra fila, eu fiquei totalmente ofendida. Não, senhora, vá pra fila. Eu nem me apresentei, não disse nem o que eu tava fazendo ali. Eu só
vá pro filho. Enfim, é difícil, ainda é difícil, né? Algumas vezes eu ainda sou confrontada com relação a isso, por ser mulher, por ser negra. Acho que vamos ser pra sempre. Quem vive essa realidade sabe que é difícil. Não é fácil. Né? Não é fácil. E é isso, mas eu tô aqui e não vamos desistir. Desistir jamais, né? Jamais. Doutora Bianca, e a família? Como foi a dona Gisele? Assim, como foi em casa? Mãe, pai, sou advogado criminalista. Como foi? Minha mãe, eu acho que ela vive numa eterna guerra interna. Porque ao mesmo tempo que eu acho que ela é minha maior fã, ela é minha maior hater. Porque ela não aceita, não consegue entender que não é defender a conduta, que não é... Que pra ela bandido bom, bandido Olha lá, bom. viu, dona Gisele? Olha lá. Olha Tá gravado. Tá gravado, Gisele. Vou puxar sua orelha. Tem aquela Bandido bom é mentalidade bandido ainda morto, do- que tem que ficar preso mesmo, não entende por que tem esse negócio de progressão de regime, que é um absurdo. Enfim, As mas... famosas saidinhas que vem causando que picuinhos, né? sai só pra fazer mais coisa errada. É isso que ela fala dentro de casa. Meu pai da mesma forma. Mas ao mesmo tempo ela, não, eu entendo quando fica interessada ali no resultado, aconteceu, não aconteceu, fica feliz, então é meio... Ela fica em cima do muro. Ela fica não em sabe cima se do muro, apoia, ela ainda se- não conseguiu se decidir. Exato. Meu pai já é um pouco mais preocupado, né? Sempre. E Vai aí, morrer. não sei, tu Foi tem certeza ameaçado. que é isso e tal. Eu costumo chamar os clientes de meninos. Eu falei, o meu menino não sei o quê, o meu menino não sei o quê. Aí tu fala assim, parece até que eles são uns inocentes, uns pobres coitados, não são. Então, essa é a relação, né, que os meus pais têm E doutora Karen? comigo. Então, meu marido é completamente contra. Inclusive, eu esse ano até Isso conversei com o deve ser Félix. uma complicação em casa. Meu marido é muito Maria. contra. Ele é aquele homem bem que ele impõe a presença dele, né? Que ele que tem que dar as regras. Só falta me dizer que é policial. Não, ele não é policial, mas o meu pai era, né? E o meu pai nunca aceitou, morreu, não aceitou. A minha mãe não, minha mãe sempre me apoiou em tudo, graças a Deus, ela sempre do meu lado. Ela é como a mãe da doutora aqui, ela fica perguntando, e ela sabe o nome de todos os meus clientes e fica perguntando se deu certo, como é que ela sempre é muito participativa no meu trabalho. Meu marido também é, mas ele detesta. Inclusive eu até falei, Félix, esse ano eu não faço mais um 5-7. Eu só vou fazer júri. Félix, pois por mande pra cá, eu disse, vou mandar. Meu marido é muito contra, gente. Pessoal, Isso. 157 só exemplificando significa roubo, sabe? Crime de roubo. Isso. Tomar pra si coisa ali é móvel com grave ameaça. Então, mais ou menos isso. Violência ou grave ameaça. Danilo, doutor Danilo, tribunal do júri. Como que a gente lidar no tribunal do júri com aquelas provas falsas, com a investigação defensiva para que a gente possa levar ao plenário a nossa tese defensiva, a nossa tese que, de acordo com o caso concreto, a gente possa encaixar em busca da verdade dos autos. Porque a verdade real é muito difícil de a gente Exatamente. encontrar, né, Danilo? Como fazer isso, Danilo? Doutor Félix, é assim, a doutora Bianca até comentou, existe toda uma preparação para um tribunal, para uma sessão, para um plenário do júri. E a questão da investigação defensiva hoje é de suma importância. Por quê? Nós temos um inquérito policial unilateral. Apenas a autoridade policial faz aquele inquérito policial ali. E ali, meus amigos, ele faz do jeito que ele quer. De todo e qualquer jeito, De né? qualquer forma, Via de regra. ele não quer saber. Se ele disser, se ele colocar na cabeça, e aí a gente vê a nossa dificuldade, somos nós contra todo um amparado contra nós. Se uma autoridade policial disser assim, aquele cara foi que cometeu o crime, aquele cidadão foi que cometeu o crime e ele vai ser indiciado, não tem jeito, vai ser indiciado mesmo sendo inocente. O caso aqui da doutora Bianca falando, foram 26 anos de condenação com um inocente. E a gente sabe que ele é inocente. E detalhe, existia uma confissão de uma terceira pessoa, que foi a sede policial, isso foi totalmente confessou a desconsiderado. autoria, e ainda assim o delegado Não foi levado em desconsiderou. consideração isso. Não levou em consideração, zero. E Então, desconsiderou com base em nada. só porque ele não quis.
Porque ele forma o seu livre convencimento, né? Isso o delegado. Então, a investigação hoje defensiva, doutor Félix, é muito importante. Você colher provas, você junto ali com a autoridade policial, você colher provas, porque lá na frente isso vai ser necessário. E aí fica a dica. Não deixe esperando que o delegado faça os depoimentos dele. Chame outras pessoas, outras testemunhas, leve lá para o delegado e diz, ouça isso aqui também, esse aqui viu. Até mesmo porque nós podemos formular requerimentos. Exatamente. Amparados tanto no Código de Processo Penal como no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, né, 8.900. Então, a investigação defensiva no Tribunal de Júri é de suma importância. E a gente não pode deixar isso passar. Não deixemos o inquérito policial à vontade. Não, vamos intervir, vamos trabalhar. Afinal de contas, a gente está recebendo para isso, né? Não é só para esperar que os outros façam. Acredito até que a tese já nasce ali na investigação defensiva. Sim, isso é muito importante. Porque muita gente acha que a necessidade do advogado é só lá na hora da tribuna. Sim. Nem na audiência. Não, vai ser pronunciado, então vamos chamar só. E não, a necessidade é desde o inquérito, porque é ali que se forma ou não a culpa, né? Exatamente. Sim. É muito importante, né? Importante destacar, né, Danilo, né, Bianca? Que uma boa condução no inquérito policial nos direciona de modo concreto a encaixar a nossa tese. E muitas das vezes, se for trabalhado, muito bem trabalhado, né, Danilo? A absolvição é quando pronunciado, quando for para o plenário. Se chegar, muitas das vezes até em pronúncia acontece. Sim, a gente demonstrando com a investigação defensiva acontece. Por quê? Porque você direciona os caminhos, mostra as provas que devem ser colhidas, devem ser apresentadas no inquérito. Então, muitas das vezes a gente acaba que alguns colegas deixam a desejar. Não estamos aqui a criticar, mas acontece que coisas simples deveriam ser tomadas como base ainda no inquérito, para que quando se vislumbrasse um possível plenário, aquelas provas estavam lá para ser expostas. Exatamente. E acaba que não acontecendo. Isso dificulta muito, porque a gente acaba pegando o processo de um outro colega que não faz júri, atua só até na fase de pronúncia, e quando vai para o plenário no 479, no 422, já não pode mais formular aqueles requerimentos, e acaba sendo dificultoso. Bianca, agora me veio a seguinte dúvida, a pergunta, e curiosidade também. Quando dessas provas direcionadas e colhidas, ainda que na fase do inquérito policial, como é que geralmente a doutora costuma trabalhar elas no plenário? Vamos lá para a cadeia de custódia da prova. Como é que isso pode influenciar no julgamento? Nossa, absurdamente. Vou novamente falar sobre esse último plenário que eu fiz, que é o que está mais fresco aqui na cabeça. E também é um caso que teve ali muitas provas pra gente, ou ausência de provas, pra gente falar sobre durante o plenário. Uma delas é que não houve, de acordo com a narrativa do Ministério Público e da suposta vítima, né, que foi ali uma tentativa de homicídio, ambos estariam com capacete. Em momento algum do processo foi juntada perícia desses capacetes, né, que foram encontrados. De acordo com ela, se eles estavam com capacete, se tivesse realizado a perícia quando tiver a oportunidade de fazer, poderia identificar se eram efetivamente aqueles dois réus que estavam ali sentados no plenário. Não foi feito. Foi achada também a moto que supostamente foi utilizada no momento da conduta. Outra coisa que também não foi periciada. Então, assim, foram circunstâncias que a gente trouxe para os jurados, apresentou para o Conselho de Sentença. A gente sempre trabalha dessa forma, né? A doutora Olivia Castro, que é com quem eu tenho feito a maioria dos plenários, gosta bastante de construir essa linha do tempo, mostrar para os jurados desde o primeiro momento e construindo os equívocos durante a investigação policial e a constituição dessas provas. E a gente atua dessa maneira, né, mostrando. Nesse plenário a gente fez isso, mas infelizmente não conseguimos o resultado, né, por outros motivos, mas a gente trabalha dessa forma, sempre mostrando para os jurados essas provas e a ausência delas, né? Afinal de contas, a gente está ali em dúbio pro réu.
E a gente sempre tem que lembrar os jurados disso, né? Que ali o conselho de sentença é também um exercício de empatia. É o momento da sociedade exercer o momento de empatia. Sim. Né? De se colocar no lugar do outro. Aquela velha história de pode ser eu, pode ser você, a qualquer momento ali. Né? Estamos todos suscetíveis disso, somos seres humanos. Nós estamos cheios de emoções, a gente não sabe como que vai reagir às circunstâncias da vida. Doutora Karina, provas. No momento da inquirição das testemunhas, quer seja rolada hora pela acusação, hora pela defesa, como é que a doutora costuma trabalhar? Se foi dentro, foi fora que aconteceu, se foi quem bateu foi A, foi bateu foi B, como é que a doutora geralmente se posiciona nesse sentido? Eu costumo buscar primeiramente as provas testemunhais, né? Preferencialmente, eu gosto de confrontá-las. O que aconteceu na delegacia, quantas vezes foi ouvido na delegacia, eu faço uma apostila dos depoimentos. Quantas vezes as testemunhas foram ouvidas em delegacia, em sede policial, aí eu gosto da instrução, né, da primeira fase, e confronto diante da tribuna. Porque eles nunca, ou melhor, quase nunca repetem os fatos como de fato acontecem. Sim, entendeu? Então, nesse ponto, nós encontramos o que? A fragilidade da prova testemunhal. Faz muito tempo, mas o que é de importante se lembra, se recorda, né? Se Sim. você não se recorda, eu costumo bater nisso. Outra questão, a questão da cadeia de custódia dentro do tribunal do júri, né? Vamos ver essa questão de provas periciais. Nem sempre há provas periciais, né? Você vai pro interior desse, meu amigo, não tem corpo de delito. Zero. Não tem. Olha, como é que... eu tava conversando com o doutor Danilo, como é que uma pessoa que dá um tiro de uma arma caseira dá 9 disparos? Isso aí isso é irrazoável, impossível. Né? Aí esse promotor, ele tá insistindo em 9 disparos porque a pólvora estourou na derme da vítima, mas a vítima tá lá boazinha, não tem uma lesão, enfim. Essa questão, pra mim, já não tem prova ali, né? Mas infelizmente, aqui no Maranhão ainda, se a gente buscar decisões, a gente encontra. Infelizmente, aqui no Maranhão, essa questão do corpo de delito indireto ainda tá sendo muito pesado para condenação. Falando ainda disso, eu fiz um júri só primeira fase lá em São José de Ribamar, muitos anos atrás, questão de facção, questão de punição. E o meu cliente, ele foi absolvido, né? Ele não foi nem pronunciado, ele foi absolvido. Por quê? Sabe como foi que envolveram ele? Absolução sumária. Foi absolução sumária. Sabe por que envolveram ele? Eles foi levar um cachorro quente. Ele só foi levar um cachorro quente na porta da boca de fumo. E quem provavelmente teria feito a punição teria sido as pessoas que estavam nessa boca de fumo. Aí ele foi deixar um cachorro quente e foi embora. Aí o que eu fiz? Eu peguei os vizinhos, Sim. né? Lá na região e levei, na época, na delegacia. Fui lá no Parque Vitória, eu levei na delegacia do Parque Vitória pra eles depor e dizer que naquele momento, naquela hora, aquele rapaz não tava dentro de reserva nenhuma, porque o crime aconteceu dentro da reserva. O delegado não se convenceu, mas ele ouviu, né? Não foi nem o delegado que ouviu, por incrível que pareça, foi até acho que é comissário que se chama. Sim. Eles ouviram, mas só que a doutora Tereza Cristina, ele ainda ficou 8 meses preso, ela levou em consideração. Ou seja, ele foi absolvido sumariamente. Então, se nós trabalharmos de fato com os detalhes, com aquelas falhas, né, a gente consegue sim chegar num resultado eficaz ou pelo menos próximo. Doutora Bianca, assim, eu e o doutor Félix, a gente tem um perfil bem parecido. Ou seja, no tribunal do júri, como é que a gente se prepara? A gente pega lá o texto, eu não gosto de imprimir o processo, eu acho que o doutor Félix também imprime. A gente vai pelo computador mesmo, PJE, leu lá, faz aquelas anotações e vai para o embate, certo?
como é seu preparo? Você imprime, post-it, marcação, marca-texto? Como é que é seu preparo? Sou uma virginiana nata, então sou metódica ao máximo. Imprimo o processo, marco com post-it, marco com marca-texto, anotação em bloquinho colado em cada página, as coisas importantes, seta colorida, tudo que vocês imaginarem, eu faço no processo. E doutora, mas me veio essa curiosidade, Danilo. Eu já olhei também, doutora Karine, inclusive no vídeo que a gente fez. Esses post-its nas cores diversificadas, quer dizer alguma coisa? Sim, cada cor. A gente tem uma legenda. Maria. Cada legenda. Eu costumo dividir por a fase do inquérito é uma cor. A fase de instrução, outra cor. Se os interrogatórios do réu, outra cor. E assim vai. As peças processuais mais importantes, outra cor. Doutor Félix, eu acho que a gente tem que se atualizar, né? Tem que se adequar a isso, né? Mas cada um tem sua estratégia, né? É verdade, estratégias são defendidas. Eu tenho neurose de clareza para dar as coisas. Danilo também faz isso. Embora a gente tenha muito embate aí, Danilo, porque ele tem esse jeito falso manso dele, mas enfim, é que a gente acaba só rabiscando aquelas partes mais importantes, diferente das meninas, que ela marca o interrogatório todo. Geralmente, só para vocês terem noção das coisas, de um processo geralmente de 300 laudas, a gente consegue transformar em 50. Porque ou menos, até menos. Porque essa é a neurose de clareza, a gente dispensa várias coisas, certidão, não sei o quê, porque fulano de tal falou isso lá, que a gente não consegue identificar, que é importante, principalmente pro plenário. Mas assim, Danilo, as meninas, eu fiquei assim, extremamente curioso quanto a isso, porque a gente sabe de algumas técnicas quanto a isso. Sim. Vermelho é onde teve o sangue, o corpo, enfim, são algumas coisas que tem que ser adotadas. Mas nesse sentido eu tinha muita curiosidade. Tiramos a curiosidade disso aí. Eu já acompanhei a doutora Bianca fazendo isso aí, eu olhava assim, me levantava e ela fazendo assim com tanto gosto aquilo ali, e achei interessante, porque a minha forma é totalmente diferente do procedimento que ela faz, mas vamos tentar, né? Quem sabe a gente se adequa. E até o momento eu tô ainda com dó, então todos que eu estou fazendo eu estou guardando. Não sei até que ponto eu vou conseguir ter espaço pra guardar. Eu deixo lá, gente, na mesa. Terminou, eu deixo lá. Félix que sai trazendo. Eu deixo lá. Eu fiz isso em um único, que foi um plenário que eu fui fazer em São Paulo. Eu levei, mas como é que eu ia trazer, né? Se eu tinha comprado várias coisas lá, ou era o volume do processo que vinha, ou foi o que eu comprei. Então, o volume ficou lá. Pessoal, se aproximamos do tempo. Por mim e por nós, a gente seguiria até muito mais conversando sobre esse instituto. O tempo passa muito rápido, né? Passa muito rápido, Instituto do Plenário Tribunal do Júri. Vamos passar aqui para as considerações finais, porque senão a gente não consegue finalizar, né? Doutor Danilo, as considerações finais. Inicialmente vamos passar para as nossas convidadas, né? Pronto, as considerações finais, cavalheiros. Depois a doutora Karine. Eu queria só agradecer pelo convite. Foi um bate-papo muito, acho que agregou muito pra gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. E é isso, espero que venham próximos convites. Com certeza. Doutora Karine. Também gostaria de agradecer, uma satisfação enorme estar aqui. Agregou sim. Pude ter a experiência de conhecer um pouco de cada um de vocês, e nos próximos que o Dr. Félix me avise com antecedência. Esse eu avisei com 30 dias, eu aviso com 60 dias. Tá certo. Doutor Danilo. É muita satisfação, muito obrigado pela presença, doutora Bianca Gonçalves, doutora Karine, aqui nos agraciando com a presença de vocês, trazendo informações para todos nós, que é uma troca de aprendizado aqui. E agradecer também ao Estúdio 98 aqui, que sempre de pronto nos atende aqui. É uma equipe muito boa, assim, a gente se sente em casa aqui, bem à vontade. E agradecer ao meu irmão, Dr. Félix Henrique, por mais uma oportunidade de estarmos aqui no nosso podcast Entre Leis e Liberdade, na visão dos criminalistas. É isso, pessoal, e assim nós nos despedimos do nosso mais um episódio Entre Leis e Liberdades. Fico muito grato ao Estúdio 98 e até a próxima. Muito obrigado.